Com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez após alguns meses em que não vinha a esta igreja. Estive aqui pela última vez no início do ano, mas aprouve a Deus tornar a me trazer a este lugar para trazer também uma palavra de edificação para a igreja do Senhor, ajudar a igreja na sua edificação, pois para isso diz-nos a Bíblia que foi dado os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres da palavra do Senhor, para trazer a edificação da igreja do Senhor, a fim de que a igreja cresça à estatura de um varão perfeito. Meus amados irmãos, Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Desde já agradeço ao apóstolo Marcelo Silva, que fez um contato para que eu estivesse aqui nesta igreja. Agradeço também ao pastor Cosme, bem como a sua família, pela recepção dispensada à minha pessoa. Para mim é uma satisfação estar desempenhando o santo ofício do ministério da palavra. Atos capítulo 1, versículo de número 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma vez mais, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Somente este versículo podeis assentar. Meus amados irmãos e irmãs, nesta noite, esta noite é uma noite especial. Por quê? Porque é uma noite de conscientização missionária. Pois nós estamos em um culto, ora denominado culto de missões, cujo intuito é de nos conscientizar acerca da missão. A missão esta da igreja, que é uma das tarefas primordial que Deus delegou, entregou à sua igreja. Então, nesta noite, o Senhor tem por propósito nos levar a esta conscientização de saber o que é missão, de como realizar a missão, quais são os meios que se tem para cumprir essa grande comissão que é a evangelização, a obra missionária. O Espírito Santo me dá um tema nesta noite, e o tema é testemunhando as nações no poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, esta mensagem não tem por finalidade esgotar acerca do assunto o que é missões, até porque há muito o que se falar. Antes, porém, buscará trazer um entendimento, uma compreensão do que é missões, pois não podemos falar de missões sem antes entender o que é missões. A palavra missão, ela vem do latim missione, do verbo mittere, cujo significado é ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência, encargo ou
obrigação de enviar missionários. É bem verdade, meus irmãos, que não existe na Bíblia o termo missionário, e sim apóstolo, que significa alguém enviado por ordem de outro para realizar uma tarefa. É verdade, Deus. Nós vemos aqui que seria para nós, entre aspas, uma espécie de missionário, um apóstolo. Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que é necessário definir o que é missões, pois há uma grande diferença no que tange acerca de missões no Antigo Testamento, bem como também no Novo Testamento. A missão no Antigo Testamento era uma coisa, a missão no Novo Testamento, ela já assume uma outra conotação, um outro significado. A missão no Antigo Testamento, a visão era ir para Jerusalém para adorar, para cultuar. Essa era a missão no Antigo Testamento, ir para Jerusalém para adorar, para cultuar, estar no templo este erigido pelo Salomão na época. Então essa era a denominação sobre missões. Porém, no Novo Testamento assume um novo sentido, porque agora, ao invés de ir para o templo para adorar a Deus, cultuar, no Novo Testamento é convidado a sair do templo, a sair de dentro das igrejas para ir anunciar a verdade redentora. Ou seja, diferentemente do Antigo Testamento, no Novo Testamento, aonde a visão é sair de Jerusalém para pregar, para anunciar as boas novas de salvação. Essa é o sentido do Novo Testamento. Então nós vemos a diferença no Antigo e no Novo. No Novo somos convidados a ir até o templo, no Antigo Testamento. Porém no Novo somos convidados a sair do templo, a sair de dentro da igreja para ir levar a palavra do Senhor, anunciando que somente em Jesus Cristo o homem tem salvação. Somente no Senhor Jesus o homem pode encontrar vida eterna. Do contrário, não teria como encontrar salvação. Pois muito que bem, então nós vemos aqui essa verdade. Haja vista, meus irmãos, que no livro de Atos dos Apóstolos nós vemos a propagação do Evangelho. O Evangelho sendo propagado, sendo levado adiante. Acontece ali em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8, que o povo é perseguido e através da perseguição eles descem a Samaria, porque até então eles haviam recebido o poder do Espírito Santo, mas após receber, eles, ao invés de saírem, eles continuavam ali naquela região e não estendia as tendas, não estendia ali a expansão do reino de Deus. E então Deus permite que aconteça uma perseguição para que eles se despertem, se levantem, aleluia, e vá e leve a palavra. Como eles descem a Samaria, anuncia Cristo, como diz a Bíblia, Filipe faz isso, e muitas almas se rendem aos pés do Senhor, outras muitas são libertas. O que Deus está dizendo nesta noite, meus amados irmãos, que ao invés de nós estarmos, aleluia, saindo de nossas igrejas para levar a palavra de Deus, nós estamos apenas como no Antigo Testamento, ficando dentro de nossas igrejas, ao invés de levarmos a palavra do Senhor, estamos apenas no
nos reunindo apenas para cultuar, para adorar e muitas vezes para mais nada. Mas Deus quer nos despertar pelo seu Santo Espírito para que nós possamos, aleluia, sair e ganhar almas para Ele, evangelizar as almas que estão perecendo no charco do lodo e anunciar que através de Jesus Cristo o homem tem salvação, através de Jesus Cristo o homem pode alcançar a libertação das suas vidas. Então o Senhor quer nos despertar, meus irmãos, para que nós venhamos a entender essa verdade que ora a palavra de Deus nos apresenta. E nós vemos aqui também na palavra do Senhor que evangelizar o mundo é uma das 3 tarefas principais da igreja na terra. Deus deu, através de Jesus, 3 grandes tarefas, sendo a primeira tarefa a evangelização do mundo, depois a edificação da igreja e, por último, a glorificação do nosso Deus. Veja que esta é a causa, a razão da igreja existir. Porque se não, quando abraçássemos a fé, aceitássemos a Cristo como Senhor e Salvador, logo nós subiríamos ao céu. Mas o Senhor deixou a igreja justamente com esse intuito de que através da igreja, a igreja que por sinal é o agente transformador, aleluia, da humanidade, a igreja ela é uma agência transformadora deste mundo. Não tem outra que pode mudar, não há poder político que tem poder de transformar a humanidade, se não for por Cristo, através de usar a igreja, que é eu e que é você. Nós somos a igreja do Senhor, constituída pelo Senhor Jesus, o sumo pastor, aleluia, e bispo das nossas almas. É o que nos mostra a palavra do Senhor, aleluia. Essa é uma das 3 tarefas. Então nós precisamos entender que a tarefa da igreja é essa, de evangelizar o mundo, ganhar as almas para o Senhor. E muitas vezes nós estamos, aleluia, meio que parados nesse exercício, embora tem sempre uns em destaque fazendo, mas muitas das vezes o Senhor quer nos despertar para que coletivamente a igreja possa fazer essa tarefa e não ser apenas casos isolados, um ou outro fazendo, mas Deus nesta noite, pelo seu Espírito Santo, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos dotar do seu poder para nós levarmos a palavra do Senhor, porque é necessário o poder do Espírito Santo que vai nos empurrar, vai nos projetar, vai nos levar a avançar na seara do Senhor, e aí sim cumprir com eficácia, aleluia, a palavra do Senhor. A tarefa é o que nos mostra a palavra do Senhor aqui nesta noite. Nós vemos aqui então que é tarefa da igreja, ou seja, a igreja ela existe por causa dessa tarefa principal da igreja. Porque se não houvesse essa tarefa, meus irmãos, não haveria razão de existir a igreja. Por isso, é muito importante isso, destacar isso. Quando a igreja, ela não cumpre essa tarefa a qual é a principal, de pregar o evangelho aos perdidos, aos que estão carentes da salvação, quando ela não cumpre essa tarefa, ela pode cumprir no setor social, até fazer um trabalho interessante, ela pode ajudar outras coisas, até influenciar em dado momento a política de uma nação, mas nada disso é o dever da igreja em si. A tarefa da igreja
principal e a razão de ser da igreja é a evangelização dos povos não alcançados, dos povos que estão perecendo. Então, quando ela cumpre uma outra designação, da qual é interessante, até importante, dar a sua parcela de contribuição, mas se ela se prende a isso e esquece da sua real tarefa, ela está deixando de ser igreja, ela está sendo como uma outra ONG até mesmo, mas não igreja. Por isso o Senhor quer nos conscientizar nesta noite, que através do poder do Espírito Santo, que Ele concede a mim e a você nesta noite, através da palavra, através de nós buscarmos, então nós seremos verdadeiramente igreja quando cumprir essa tarefa de evangelização. Do contrário, nós deixaremos de ser igreja. Aí, meus irmãos, cabe-nos uma pergunta reflexiva: será que nós temos sido igreja? Isso do ponto de vista particular. Será que eu tenho sido a igreja que o Senhor quer que eu seja? Será que tu tens sido? Será que nós, obreiros do Senhor, temos sido? Aprove a Deus que sim, e aprove a Deus mais ainda, que não sendo, todavia, sejamos despertados pelo Espírito Santo nesta noite, para fazer essa tarefa, cumprir de fato a designação, a razão de ser da igreja, porque esta é a razão de ser da igreja. E quando nós negligenciamos isto, aleluia, aí é difícil. Mas Deus nesta noite está nos chamando para entender essa verdade, que a razão da igreja existir é justamente alcançar os não salvos, alcançar. E aí há um grande número, alguns dados interessantes que eu fiz questão de trazer nesta noite, que existe hoje no mundo, meus amados irmãos, de acordo com a Junta de Missões Mundiais, uma grande instituição missionária centenária, com 104 anos de existência, batista. Eles têm destacado que há hoje no mundo 3.800 povos, pastores que aqui estão, 3.800 povos que nunca ouviram a verdade do Evangelho, que não conhecem a Cristo. Detalhe, não é 3.800 pessoas, são 3.800 povos, que dá quase 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, não conhecem a Cristo, nunca viram a salvação em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, é isso que o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir nesta noite, para entendermos essa realidade, porque esta é uma realidade hoje. 3.800 povos, quase 4 bilhões de pessoas, sem nunca ter ouvido na face da terra o Evangelho. Praticamente é mais da metade da população mundial, cuja população mundial hoje está em cerca de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, e só 4 bilhões estão aí sem ouvir a verdade de Cristo. Por isso, a igreja, ela deve alcançar, aleluia, esses povos que são considerados no campo da missão. No campo da missão é considerado, aleluia, povos não alcançados, povos que precisam ser alcançados. Ou seja, há povos que já foram alcançados, como eu e você, mas existem outros que não teve ainda esse privilégio, mas que aprove a Deus usar a mim e a você para fazer com que isso deixe de ser uma realidade, aleluia, de ter ainda gente que
nunca ouviu falar da salvação, e que somente em Cristo o homem ele pode alcançar a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que precisamos entender que é dever exclusivo da igreja fazer missões. É dever exclusivo. Quer dizer, quem pode fazer missões? O poder político pode fazer missões? As ONGs podem fazer missões? De certa forma pode, mas a missão dada pelo Senhor Jesus é a que é destacado nessa noite? Não, nenhum deles podem. Por que não? Porque somente a igreja recebeu essa designação das mãos do próprio Senhor da igreja, da mão do próprio cabeça da igreja, que se chama o Senhor Jesus, Salvador de nossas vidas. Então somente a igreja tem essa tarefa, essa exclusividade, que nem mesmo é interessante salientar que os anjos quiseram pregar, mas foi vedado, aleluia, a eles, porque foi dado a minha versão. Meus irmãos, a palavra de Deus quer nos conscientizar de que nós não podemos, aleluia, mais, aleluia, continuarmos, às vezes, nessa inércia, meio que parados na nossa tarefa, naquilo que o Senhor nos entregou, porque Ele quer nos levar a esse entendimento de que a realidade é essa. Há muita gente, praticamente a metade da terra, sem ainda ouvir as verdades redentoras do nosso Senhor. Então nós vemos aqui, pois Jesus ordenou para a igreja, que é a sua agência de transformação no mundo. A igreja é a sua agência de transformação no mundo. E é o que já foi destacado. E não há outras agências existentes ou que existiria. Aleluia. Quando Jesus falou acerca, aleluia, para a igreja, ainda não existia as ONGs, ainda não existia essas agências, associações, aleluia, não existia. Mas Jesus, mesmo conhecedor do futuro, ele sabia que certamente viria a existência, mas o propósito de Deus se manteria, que é exclusividade da sua igreja. Então, por isso, meus irmãos, somos nós, aleluia, que cumprirá essa tarefa, aleluia, e que nós vamos ver que cumpriremos não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, aleluia. Então nós vemos aqui, aleluia, e negligenciar isto é não ser igreja, aleluia. E agora é interessante, no versículo que nós lemos, aleluia, podemos dividir o versículo em três partes. A primeira parte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aí até aí. A segunda parte: tanto na Judéia quanto em Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria, a segunda parte. E a terceira parte: até os confins da terra. Até os confins da terra. Então, meus amados irmãos, na primeira parte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Charles Finney disse que a maior necessidade de nossos dias é poder do alto. Charles Finney é um dos grandes escritores da teologia sistemática ali do século XIX, de 1800 e pouco. Ele já naquela época, ele disse que a maior necessidade de nossos dias é poder do alto. Por quê? Porque para realizar a tarefa da qual nós temos esta incumbência, é necessário ter o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a tarefa é uma tarefa espiritual, não é um trabalho qualquer, não é um trabalho que
apenas saúde física, embora demanda também, mas não é apenas só isso. Demanda aqui, acima de saúde física, demanda capacidade espiritual, porque o trabalho é de cunho espiritual. O trabalho verdadeiramente é uma tarefa espiritual, e que para isso é necessário um poder, aleluia, espiritual, um poder à altura, uma capacitação à altura da tarefa a ser desempenhada. Portanto, nesta noite, o Senhor quer nos levar a entender que não basta ter vontade. A vontade é muito importante, conta muito, mas só ter vontade, mas não ter o poder de Deus na vida, aleluia, isso não vai trazer, aleluia, o êxito esperado quando for fazer a obra do Senhor de evangelização, de missões, porque falta o poder, porque é o poder que vai trazer essa capacitação, porque nós haveremos de enfrentar grandes empecilhos, grandes dificuldades. O inimigo sempre haverá de se levantar, bem como até através de perseguições, aleluia. E para suportar perseguição tem que ter o poder do Espírito Santo, porque do contrário vai voltar para trás. Mas Deus está nos conclamando nesta noite, pelo Espírito Santo, a que eu e você, aleluia, sejamos capacitados pelo poder do Espírito Santo, dotados pelo poder do Espírito Santo, a fim de cumprir a tarefa, hora designada pelo nosso Senhor. Aleluia. É o que nos mostra a palavra do Senhor. Aleluia. Nos mostra a palavra do Senhor. É necessário o poder do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: mas recebereis poder. A palavra poder no seu original grego é dinamite. Aleluia. Da onde vem até a palavra dinamite. Aleluia. Vem do grego. E fala de força, de um poder muito grande que haveria de receber para poder ser testemunha. E a palavra testemunha no grego, eu fiz questão de ver hoje, no original grego, é martíres. Aleluia, martírios, que depois assumiu a conotação de morrer por uma causa. Mas testemunha era falar daquilo que tem ouvido e visto. Aleluia. Então nós vemos aqui que eles receberiam esse poder, porque não teria como, Jesus mostrou que não teria como verdadeiramente cumprir a tarefa de evangelização se não houvesse, diz aqui a palavra do Senhor, aleluia, esse poder. É o poder do Espírito Santo que capacita a igreja. Por isso Jesus disse que só haveriam de ser testemunha quando recebesse o poder. Enquanto não recebesse o poder, não tinha como ser testemunha. Aleluia. Assim somos nós. Muitas vezes queremos testemunhar, falar, mas muitas vezes parece que não flui, justamente porque está faltando aquele poder, aquela glória do Espírito Santo em nossas vidas. A partir do momento que esse poder vem sobre a minha e a tua vida, então nós seremos deveras, aleluia, essa testemunha que vai produzir essa transformação, aleluia, levando vidas ao arrependimento, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Então ele dizia: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus, nesta noite, talvez você diz: mas irmão, eu preciso desse poder, porque eu tenho até vontade de fazer a obra do Senhor, até desejo de fazer, mas aleluia, está faltando algo, não está fluindo como o irmão tem dito. Deus, nesta noite, está aqui para te dar esse poder, para que você possa testemunhar, conforme o tema aqui nesta noite, testemunhando as nações, no poder, aleluia, do Espírito
Espírito Santo, para que eu e você testemunhemos. E Deus nesta noite quer nos capacitar. Jesus tem o maior interesse, aleluia, em te dar poder, em nos dar poder, para podermos cumprir essa tarefa, aleluia, da evangelização mundial até mesmo. E nós vemos aqui a segunda parte, que fala sobre os esforços missionários, aonde fala hoje, ele diz: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Judeia fala da parte sul de Israel. Samaria fala já da parte norte de Israel. Jerusalém fala da capital, até então, do antigo reino de Israel, reino do sul, Jerusalém. E ali Jesus estava mostrando ali acerca da missão nacional, porque ambas, tanto o norte quanto o sul, ficava dentro do território de Israel. Então Jesus estava dizendo que a missão começa nacionalmente. Para poder ir para outro país, é necessário começar pela ordem nacionalmente. Aleluia. É como disse o pastor nesta noite, acerca de fazer a obra missionária lá em Mato Grosso. Está dentro, aleluia, do que a palavra de Deus diz, para poder depois ir para fora do país, para fora da nação. Aleluia. Está dentro da missão nacional. Então Jesus disse: olha, vocês vão começar fazendo a missão nacional dentro do país, para depois avançar, aleluia, até o mundo pagão, até as nações gentias. Aleluia. É o que nos mostra a palavra. Então Jesus estava dizendo sobre isso. E meus irmãos, um dado muito pertinente que quero trazer nesta noite sobre evangelismo. Hoje, o maior campo missionário no Brasil já atestado aí pela missão nacional, que o maior campo missionário hoje no Brasil é o sertão nordestino, aonde há 9 estados, que são vários estados aqui, como Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esses 9 estados fazem parte do sertão nordestino. E dentro desse sertão nordestino, considerado até a janela 10x40 brasileira, nacional, há um dado interessante: 46 milhões de pessoas dentro do nosso país. Aquela hora foi dito, aleluia, no mundo inteiro, 3.800 povos. Mas só no Brasil há 46 milhões nesses 9 estados que não ouviram o Evangelho, que estão apegados às suas idolatrias, ali para o lado do Ceará e entre outros lugares, ali em Juazeiro, apegado à idolatria, não conhece a verdade do Evangelho. E pasmem os irmãos, a 71% das cidades menos evangelizadas. O Brasil tem 5.589 municípios aproximadamente. Desses, 71% fica nessas cidades menos evangelizada, que está dentro do sertão nordestino. Então hoje o sertão nordestino é o grande esforço missionário no Brasil, de acordo com dados que saíram na revista A Colheita, dados, aleluia, em que mostra, entre outras revistas, em que mostra que o Brasil hoje tem 46 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, e que em muitos lugares desse, 71% da cidade menos evangelizada, de norte a sul, de leste a oeste do país, 71% está dentro do sertão nordestino. Veja que a tarefa é árdua, é difícil, porém a
necessitarmos do poder do Espírito Santo. Outra coisa, e quando há evangélicos nessa cidade, o nível é de 4%. Em algumas cidades, 4%. Outras chega a cair mais ainda, até 2%. Há lugares, vilarejo, em que não conta, meus irmãos, aleluia, obreiros do Senhor, não conta com uma igreja sequer. E isso me faz lembrar a palavra do pastor Gesiel Gomes, aleluia, um grande pastor, pregador da palavra, em que ele disse: estamos abrindo a 15ª igreja na mesma cidade, enquanto em outra cidade não há uma. Meus irmãos, é verdade isso, é uma realidade essa colocação. Enquanto há lugares em que uma igreja está em cima da outra, bem dizer, de tanta que tem, há lugares que nem o sertão nordestino que não há uma igreja. E eis a razão de 46 milhões de pessoas no Brasil, no sertão nordestino, não ter ouvido o Evangelho ainda. Porque queremos apenas, aleluia, abrir igreja aonde já tem. Mas o Senhor quer nos levar para dentro do nosso próprio país, para abrir igrejas, aleluia, nesses lugares do sertão nordestino. E aonde há uma campanha, a qual começou o ano passado, que vai de 2012 até 2022, aonde o projeto, de acordo com o pastor Jonathan Ferreira, pastor presbiteriano, aonde o projeto é de abrir 10.000 igrejas, 1.000 igrejas por ano no sertão nordestino, começando de 2012, o ano passado, e até 2022. Por quê? Porque essa é a necessidade, aleluia. Essa é hoje a janela 10x40 nacional considerada, aleluia. E que nós precisamos entender isso. E detalhe, esses 46 milhões de pessoas no sertão nordestino não está contando ainda com os que vivem na região litorânea, tipo a região ali de Fortaleza, aquelas regiões do litoral, é só ali para dentro dos estados mesmo. E por incrível que pareça, há um dado interessante: dos 100% de evangélico no estado do Ceará, 100%, não é que todo mundo é crente lá, de todos os crentes, 100% de crente que tem no Ceará, 97% está onde? Na capital, Fortaleza. Apenas 3% está para dentro do interior do Ceará. Quer dizer, a concentração está nos grandes centros, dos grandes centros urbanos, e não está lá para dentro daqueles interior do estado. Quando há, é o mínimo, é quase insignificante. Mas, por outro lado, através do poder do Espírito Santo, mesmo às vezes o mínimo, o insignificante, porque a Bíblia dá uma palavra ainda para aquilo que é insignificante, que Deus faz o que não é para confundir os que são. Então Deus pode usar até a porcentagem insignificante para produzir uma agência transformadora em nosso país, trazer um grande tempo de avivamento sobre a nação brasileira. Aleluia. É isso que nos leva a palavra do Senhor. Meus irmãos, para caminhar, diz que hoje há até um movimento chamado Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, onde fala sobre a implantação dessas 10.000 igrejas ao longo de 10 anos no sertão nordestino. Então nós vemos, irmãos, que há 12.000 comunidades rurais, 12.000 comunidades rurais, vilarejos sem igreja. Olha só, 12.000. É bom, quem abre igreja ali não vai ter concorrência, porque é 12.000, aleluia,
cidade, vilarejo, em que não há uma igreja, não conta com uma igreja sequer. E é isso que o Senhor quer nos chamar para essa realidade. Veja, meus irmãos, que realmente nós estamos deixando a desejar aos olhos do Mestre, não aos olhos, aleluia, meu ou do irmão, mas aos olhos do nosso Senhor estamos deixando a desejar, porque não é isso. Mas Deus nesta noite nos dê poder, Deus nesta noite nos dê essa capacidade, este fogo do Espírito Santo, para que nós possamos nos levantar, para que possamos sair dessa inércia e começar a movimentar para a glória do nome do Senhor, a obra do Senhor, e então grandes coisas o Senhor fará, porque quando há o recebimento de poder, há consequência. Você recebe poder não para, aleluia, dizer como eu sou cheio de poder, em face de outro que não esteja vazio. Essa não é a razão. Jesus não dá poder, aleluia, na vida do cristão, aleluia, para ele se ensoberbecer ou ficar, como muitos gostam, somente fazendo aviãozinho, sapateando. Não é o intuito, a ideia que o Senhor tem, aleluia, ao dar poder. Ele dá o poder, todavia, aleluia, para que nós possamos ter essa capacidade para cumprir o desígnio do Senhor, para caminharmos, meus irmãos, aleluia, para o final, aleluia. Temos a terceira parte deste versículo, aleluia, que ele diz, e sereis testemunha, agora na parte final, até os confins da terra. Em outra tradução, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer, até os lugares mais distantes. E a tradução literal do texto grego vai dizer, aleluia, até a outra extremidade da terra. Tudo isso para significar que o pensamento do Senhor é que sua obra avance, a sua obra transponha território, a sua obra não fique restrita apenas a um território, mas que ela vá adiante, aleluia, ela vá, aleluia, até os lugares mais distantes, mais remotos, aleluia, que alguém possa ir, a fim, aonde estiver, aleluia, uma alma, ali então possa ir. E dentro disso, meus irmãos, há hoje a chamada janela 10x40, essa verdadeiramente conhecida no mundo, que é uma região, a janela 10x40, meus irmãos, para quem, aleluia, não conhece, não sabe o que é essa janela 10x40, muitas vezes falam sobre ela, mas não explica o que é a janela 10x40, não explica. Mas Deus nesta noite, aleluia, vai nos ajudar a entender. A região, a janela 10x40 fala de uma região geográfica que vai do oeste da África até a Ásia. E diz assim, subindo a partir da linha do Equador entre os graus 10 e 40. Diz, formando com isso um retângulo. E dentro desse retângulo fica 60 a 62 países, e de maioria até muçulmanos, que nunca ouviu a palavra do Evangelho, ou quando muito, quando ouviu, é 0,1%, quer dizer, não tem nem 1%. Então, por quê? Porque hoje, aleluia, é uma nação, esses são os esforços missionários a nível mundial, alcançar esses 62 países que estão dentro dessa janela 10x40. O 10 é 10 graus, 40 é 40 graus, pegando a linha do Equador, que atravessa até o nosso país. E diz com isso que, para entendermos a necessidade da evangelização mundial.
E diz aqui, habitando cerca de mais de 3 bilhões de pessoas dentro desses 62 países. Por isso, meus irmãos, que é noite de conscientização missionária. E nós vemos também que 3 bilhões de pessoas, cuja maioria nunca ouviu falar do Deus da salvação. Veja como a gente estamos muitas das vezes acerca, aleluia, da evangelização. E diz aqui, concentrando-se neste lugar, os adeptos, olha aí, meus irmãos, das 3 maiores religiões não cristãs, que são elas: islamismo, hinduísmo e também o budismo. O hinduísmo, religião com mais de 5.000 anos de história, cuja 80% servem da Índia, servem ao hinduísmo. O islamismo fica mais na região do Oriente Médio, e o budismo mais para o lado do Japão e também parte da China. Porém, há um detalhe: poucos se disponibilizam a ir até anunciar a Cristo nesses lugares, devido à perseguição que os cristãos da igreja sofrem. Por causa, ou seja, isso mostra que quando a pessoa não quer ir a esses lugares, é porque está com medo. E medo contrapõe falta de poder. Porque quando se tem poder, se tem ousadia, intrepidez. Quando temos medo, aleluia, de ir a esses lugares, sabendo que os muçulmanos não são brincadeira, aleluia, que eles cultuam lá ao Alá, juntamente com o seu mensageiro Maomé. E quando você fala de Cristo como Filho de Deus, o Salvador, eles ficam indignados, e aí vai querer até lhe matar. E aí então muitas vezes ficamos tendo a nossa vida por preciosa, quando não deveríamos. Mas Deus nesta noite quer nos conscientizar que a perseguição, isso faz parte, porque quando há perseguição, saiba de uma coisa: há um crescimento da igreja. Se está havendo perseguição, meus irmãos, saiba de uma coisa: um crescimento está vindo para a igreja do Senhor, seja em qual parte for da terra, aleluia. Então saiba nesta noite, a perseguição só leva ao crescimento, não a voltar para trás. Se está faltando nesta noite, aleluia, o poder do Espírito Santo, se está querendo levar você a voltar para trás, Deus nesta noite quer te dar poder para que você tenha ousadia e intrepidez para poder prosseguir, assim como cada um de nós. E para concluirmos, a igreja perseguida, de acordo com a ONG Portas Abertas, uma agência missionária, a Coreia do Norte é o país, a nação asiática mais fechada para o evangelho em todo o planeta. Coreia do Norte hoje é o país mais fechado para a pregação do evangelho em todo o planeta. E é onde a igreja também é perseguida. Sendo a Malásia, o país da Malásia, no Oriente Médio, os 50 países no ranking de perseguição. É os 50 países que mais perseguem a igreja em toda a terra. Aleluia, é o país da Malásia. Isso depois da Índia, até da Coreia do Norte. A China é hoje o maior campo missionário existente, meus irmãos, no mundo. O maior campo missionário hoje no mundo existente é o país da China, aonde a maior parte da população do mundo se encontra, aleluia, naquele continente asiático. Mais da metade do mundo mora naquele continente asiático. Para os irmãos terem uma ideia, a China com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a Índia não menos 1 bilhão de pessoas. Então já só os dois aí já dá 2 bilhões e 300 milhões de pessoas num lugar bem mais menor do que os outros continentes da terra. Isso, meus irmãos, por que esses dados? Porque nós precisamos nos conscientizar. Às vezes falamos
acerca de missão, até mesmo superficialmente, mas Deus quer nos trazer dados concretos que nos levem a refletir, a pensar. E para concluir, fazendo aqui a peroração da mensagem, a conclusão da mensagem, que nesta noite sejamos capacitados pelo Senhor Jesus, sendo cheios do Espírito Santo, para podermos testemunhar as nações pelo poder do Espírito Santo, pois sem este poder não poderemos e nem teremos como cumprir esta que é a grande comissão dada pelo Senhor, pois somente um poder espiritual para realizar uma obra que é de cunho espiritual, a evangelização dos povos não alcançados. Então, como faremos missões? Orando, contribuindo e indo. Lembre-se, pois cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo, um campo missionário. Que Deus abençoe.